Vamos tirar o elefante da sala. A maior parte das pessoas já tá meio cansada daquela historinha clássica de super-herói perfeito que desce dos céus para salvar um gatinho da árvore. Indo pelo caminho contrário, a ideia de um Superman do mal também não é exatamente uma grande novidade. Injustice, Batman vs Superman e Invencível que o digam. Mas o que The Boys faz, e principalmente o que o ator Anthony Starr entrega na sua atuação, além de muito especial, é um sopro de frescor num cenário tão genérico e repetitivo de filmes e séries do gênero. Oh, no. I'm the upgrade. O Homelander não é uma ameaça só porque ele consegue partir um avião no meio num piscar de olhos. Ele é aterrorizante porque, no fundo, ele é extremamente patético. É alguém que exala insegurança e desespero por atenção. Incrivelmente, ele acaba sendo a representação mais fiel que a gente tem de um deus grego nos dias de hoje. Os deuses da mitologia não eram exemplos de moralidade. Eles eram mesquinhos, vaidosos, cruéis e não davam a mínima para os sofrimentos dos humanos comuns. Então, qual parte do muro gigante te fez pensar? Ah, eles devem querer visitantes. E o Homelander é o puro suco disso. Ele é um retrato distorcido do que acontece quando você junta o privilégio absoluto com a fragilidade humana mais profunda que existe. Diferente do Superman, que precisa lidar com ameaças cósmicas do tamanho de um Brainiac ou um Darkseid, o Homelander vive no modo fácil. Ele é aquele jogador que ativou todos os macetes do GTA e agora só passeia pelo mapa explodindo coisas e atropelando pessoas para aliviar o tédio. Por mais super poderoso que ele seja, ele nunca usa suas habilidades em alto nível, nem quando é preciso. A fatídica cena do avião na primeira temporada resume isso perfeitamente. Ele poderia ter salvo pelo menos algumas pessoas, sim, mas isso exigiria esforço e empatia. Seria cansativo e desafiador, e ele ainda corria o grande risco de não sair perfeito na foto. Para ele, é bem mais conveniente fingir que o problema não existe, deixar todo mundo morrer e usar a tragédia como uma jogada de marketing em prol dos seus interesses próprios. E aqui entra uma grande ironia. Apesar de ser fisicamente o ser mais forte da Terra, o Homelander é provavelmente o personagem com menos liberdade em toda a série. Ele é um escravo absoluto da sua própria imagem pública e da VOT. A força colossal dele não serve para absolutamente nada contra a prisão mental e midiática que ele vive. E é justamente essa falta de esforço e de liberdade real que reflete uma das suas maiores inseguranças. Ele odeia profundamente qualquer um que tenha precisado suar a camisa para conquistar algo. A gente consegue ver isso na cena do finado Blind Spot, alguém que treinou a vida inteira para ser um herói, mesmo cego. E o que o Homelander faz? Ele explode os tímpanos do cara. Por maldade, por inveja, por desprezo, o Blind Spot era, de certa forma, a prova viva de tudo que o Homelander não é, alguém com mérito. Se a gente quiser entender toda a verdade por trás da mente do Homelander, é só a gente olhar para a grande cena dele conversando com o próprio reflexo no espelho. Why the long face, Tiger? What if I can't handle him? Ali a gente descobre que por trás da capa e dos superpoderes existe alguém completamente aterrorizado e imaturo. Ele foi criado em um laboratório da VOT. Ele não teve uma mãe cantando canções de niná ou um pai ensinando a andar de bicicleta. Ele era um rato de laboratório, avaliado por pura performance. E a gente pode ver o resultado dessa carência na relação doentia que ele desenvolve com a Madeleine Stilwell. Aquela obsessão perturbadora por leite materno é a representação visual perfeita da sua imaturidade. O ser mais letal do planeta é no fundo só um bebê carente procurando pela mãe que nunca teve. Aqui a gente consegue perceber que os monstros não simplesmente nascem, eles são criados. O Billy Butcher e o Homelander são basicamente dois lados da mesma moeda. O Butcher odeia tudo que o Capitão Pátria representa, com todas as forças, mas o que ele faz para conseguir bater de frente com ele? Ele toma o composto V. Ele se transforma exatamente no tipo de monstro que ele jurou destruir. Tudo é sobre como as circunstâncias moldam e quebram a mente das pessoas. É claro que ter uma infância terrível não justifica você fritar civis com sua visão de calor, mas pelo menos explica a origem da coisa. O Homelander sofre de uma síndrome do impostor gigantesca. Ele morre de medo de descobrirem que ele é só uma fraude, que ele só tá no topo porque ele ganhou na loteria genética do composto V. Yahtzee!
Quando ele pisa, literalmente ou não, em todos que cruzam seu caminho, ele não tá apenas sendo arrogante, ele tá construindo um mecanismo de defesa patético para proteger um ego feito de vidro. E sejamos muito honestos aqui, quem nunca se sentiu, de certa forma, uma fraude no trabalho ou na escola e tentou mascarar isso de alguma forma? Eu acho muito interessante e corajoso como a série consegue fazer a gente se identificar até certo ponto e traçar paralelos com problemas psicológicos de um super ser. Como o Homelander é completamente quebrado por dentro, a única forma dele se sentir no controle é quebrando as pessoas por fora. E eu não digo quebrando ossos, ele quebra espíritos. A força dele é quase um detalhe perto do que ele faz com a mente dos outros. A cena do The Deep sendo obrigado a comer o seu polvo amigo é a prova disso. O Homelander fez isso para destruir completamente o senso de valor próprio do profundo, que cá entre nós já não existia. Ele tem a constante necessidade de mostrar que ele é o predador no topo da cadeia alimentar. Ao forçar os outros a se humilharem, ele cria uma coleira mental muito mais ameaçadora do que seus próprios superpoderes. Ashley, take off that wig. What wig? Durante toda a sua vida, sua maior fraqueza foi a necessidade compulsiva por aprovação. Ele precisava que todo mundo o amasse. Ele guardava o seu lado sádico e perverso a 7 chaves porque acreditava que, se as pessoas vissem o monstro real, ele perderia tudo aquilo que é mais precioso para ele: o amor do público. Mas aí no final da 3ª temporada, quando ele explode a cabeça de um manifestante no meio da rua, na frente de todo mundo, em plena luz do dia, ali ele acha que perdeu tudo, mas aí a multidão começa a aplaudir e as pessoas até comemoram. O filho dele, o Ryan, dá até um sorriso. Imagina só como uma mente distorcida, como a do Capitão Pátria, vai interpretar toda essa situação. Aquele foi o exato momento em que ele percebeu que não precisava mais fingir ser bom. Ele poderia ser ele mesmo e ainda assim ser adorado. E o pior de tudo para mim nessa cena é o sorriso do Ryan, que marca ali o início de um ciclo de abuso. O Homelander tá tentando ser o pai que nunca teve, mas a sua mente doente vai corrompendo o próprio garoto. A bagunça mental dele é tão contagiante, passado de geração para geração, acaba ameaçando criar um monstro ainda pior no futuro. No final das contas, o grande mérito da série não é só mostrar sangue e vísceras voando na tela o tempo inteiro. É provar que é muito fácil escrever um vilão que é puramente mal, mas é um desafio gigantesco escrever um monstro que serve como um espelho escuro para as nossas próprias falhas humanas. A grande lição que o Homelander deixa pra gente não tem a ver com radiação, com magia ou com pedras verdes brilhantes. É a lição sobre a importância de se ter uma mente forte. O ser mais forte de todo o universo da série tem a cabeça mais frágil que se pode conceber. A mente é sua maior arma e seu maior escudo, e se não for bem cuidada, ela vira sua maior fraqueza. E a gente definitivamente não precisa saber voar ou soltar laser pelos olhos para aprender isso. Cut. Perfect. So great. So we done? Yes. All right.